Olá, tudo bem? Espero que sim. A nossa aula dessa semana é sobre os elementos climáticos e os fatores do clima. Nosso primeiro elemento climático é a radiação. A radiação é o calor, a quantidade de energia que a gente acaba recebendo do Sol. E essa quantidade de energia ela é diferente nos diversos locais do planeta, né? E cada superfície recebe essa radiação e se aquece de uma maneira diferente. Então, a imagem ali está para retratar isso para vocês. Mostra que a gente não segura todo o calor que a gente recebe do Sol e grande parte a gente emana, a superfície manda de volta para a atmosfera, aquecendo a atmosfera e levando a temperatura, que é o nosso segundo elemento climático. A temperatura, então, é o que a gente consegue sentir, né, desse aquecimento do ar ou resfriamento do ar superficial, e ela é medida em graus Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui no Brasil a gente usa a medição do grau Celsius. A pressão atmosférica, o terceiro elemento do clima, ela nada mais é do que a força que essas partículas de ar elas exercem sobre a superfície. Então, quando a gente está mais alto, né, com uma maior altitude, tem menos partículas, como vocês podem ver aí no desenho, então é menor a pressão que o ar exerce sobre a superfície. E quanto a gente está mais perto do nível do mar, maior é a quantidade de partículas, então maior vai ser a pressão que esse ar exerce sobre a superfície. A umidade relativa do ar é a quantidade de vapor que a gente tem, de vapor de água que a gente tem na atmosfera. Ela é medida em porcentagem, vai de 0 até 99%, então quanto mais a gente tiver perto do 100%, maior é a quantidade ou a maior é as chances de ter chuva, de ter uma precipitação. O nível adequado para a gente viver é perto de 60, né, entre os 60 e os 90. E em alguns lugares esse nível ele chega a diminuir bastante, drasticamente, chegando ao 12%, que é o nível de emergência, né, quando que tem que cuidar bastante por causa dos problemas respiratórios. Além dos elementos, a gente tem alguns fatores, né, que eles acabam condicionando o clima. Um desses fatores é a latitude, então ela age da seguinte maneira. Quanto mais perto da linha do Equador a gente tiver, mais quente vai ser em qualquer lugar do planeta. E quanto mais a gente for se afastando em direção aos polos, mais vai esfriando, chegando ao máximo, que é o Polo Norte e o Polo Sul. Então, assim que a latitude ela acaba influenciando, né, gerando essa influência no clima. Quanto mais próximo da linha do Equador, quanto menor a latitude, mais quente. E quanto mais longe da linha do Equador, maior a latitude, mais frio. A altitude, então, ela é a quantidade de metros que um corpo tem em relação ao nível do mar, sempre levando em consideração o nível do mar, daí ela fica diferente da altura. E a altitude ela funciona da seguinte maneira: quanto mais a gente for subindo, né, em direção ao topo das montanhas, mais frio vai sendo. A cada 100 metros que a gente sobe tem a diminuição de 1 grau. Vocês podem ver quando que vocês assistirem a previsão do tempo, que vai falar que em Porto Alegre vai estar 20 graus, aqui em Bento a gente vai ter no máximo 14. A gente tem 600 metros de diferença, 6 graus de diferença em relação a Porto Alegre. Lá no Monte Everest chega a ter 88 graus de diferença no topo do que tem na base. Então lá é extremamente gelado. A continentalidade e a maritimidade é a distância ou a proximidade que um lugar tem de um corpo d'água, perto de um lago, de um rio, do oceano, de um mar, e ela varia na questão da amplitude térmica, ou seja, na diferença que a gente tem de temperatura entre o dia e a noite, ou entre o dia mais quente e o dia mais frio. Então, mais próximo de um corpo d'água, menor é essa diferença, mais amena é a temperatura. Mais distante, maior é essa diferença. A gente pode ver lá na questão do deserto, do Saara, longe pra caramba da água, quase 50 graus durante o dia
e a temperatura abaixo de zero durante a noite. Então, isso é a amplitude térmica, essa é a diferença. As massas de ar nada mais são do que grandes blocos de ar que se movimentam, né, que se deslocam pela superfície. Quando eles passam por sobre a superfície, eles levam as características de temperatura daquela superfície por onde eles passaram. Então, se passa a massa de ar sobre a Antártida e vem em direção ao Rio Grande do Sul, ela traz frio aqui para nós no Rio Grande do Sul. Se a massa de ar ela passa pela linha do Equador, né, por essa parte mais quente, ela acaba trazendo a temperatura mais quente, né, ou o calor para nós aqui no Rio Grande do Sul. A vegetação também, ela acaba influenciando, amenizando essa questão das diferenças climáticas, tanto que se tu tá num lugar que é extremamente quente, se tu entrar, assim, parte da vegetação, tu sente uma temperatura não tão alta, né, fica mais amena, então ela dá uma amenizada nessa questão das altas temperaturas. O relevo ele influencia no clima, né, na questão de ele ser uma barreira, um obstáculo para a penetração de uma massa de ar dentro do continente. A gente pode ver pelo Nordeste brasileiro, então tem um planalto lá, as nuvens carregadas vêm do oceano com bastante umidade, chegam nesse planalto e sobem. Chegando lá em cima, nas altas altitudes, elas acabam gerando chuva, então chove num lado do Planalto, no outro lado não chove, daí a gente tem o sertão nordestino. As correntes marítimas, então elas transportam a água do oceano e elas acabam trocando sempre a temperatura. Vocês podem ver aqui pelo desenho, né? Então essa aqui, a corrente do Peru, ela acaba vindo do Polo Sul, né, com água fria, passa pela costa do continente americano, chega aqui na linha do Equador, ela acaba esquentando e leva a água quente lá pro hemisfério sul, lá pro Polo Sul. E isso ela vai fazendo, ou as várias correntes elas acabam fazendo pelo mundo inteiro, trocando, amenizando essa temperatura, né? Trazendo chuvas e assim elas acabam movimentando ou modificando os padrões climáticos, dando origem a climas diferentes nos lugares diferentes do planeta. Era isso, né, nossa aula dessa semana. Espero que todos continuem bem, continuem se cuidando e até mais.